Então, vamos olhar essa questão 9 aqui e perceber o seguinte. Um leão avista uma presa a 38 metros. No instante em que o leão inicia a perseguição, a presa inicia a fuga, na mesma linha reta e no mesmo sentido. Ambos percorrem as seguintes distâncias em metros. Aí está aqui no primeiro segundo, né? O leão percorre 2, no segundo percorre 2,3 e assim por diante. Beleza. Admitindo que o padrão de aumento das distâncias percorridas a cada segundo não se altera, e desprezando as dimensões dos dois animais, o leão alcança a presa em n segundos. O valor de n é igual... Galera, se vocês olharem aqui, vocês percebem o seguinte. No primeiro segundo, aqui, o leão percorre 2 metros e a presa percorre 2 metros. Passado um segundo, então quando passa um segundo, então passou um segundo aí, olha como é que fica a situação. A presa aqui é 2,1 e o leão 2,3. A diferença entre eles aqui, ó, 2,3 menos 2,1, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 2 dá 0, dá 0,2 metros. Então, então a cada um segundo, né, nós temos aí que a diferença entre as distâncias é 0,2 metros. Tá, então passou mais um segundo, fomos para o terceiro segundo. Qual é a diferença aqui entre esses dois? Vamos lá, vamos ver. Passou mais um segundo, a diferença, 2,2. 6 menos o 2 vai ficar igual a 4. 2 menos 2, 0,4. Então, passou mais um segundo. Aí, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu tô no segundo. A diferença entre eles é 0,2. Aqui eu tô no terceiro segundo. A diferença entre eles é 0,4. E aí, se você fizer no quarto segundo, a diferença entre eles dá 0,6 metros. O que você percebe nessa ordem que eu estou criando é que a diferença entre as distâncias percorrida pelo leão e pela presa, a cada um segundo ela vai aumentar 0,2 metro. Então aumenta essa diferença que a gente está fazendo, essa diferença ela está aumentando. Caraca, Luan, a diferença está aumentando? Cara. Vamos tentar construir isso. A diferença entre as distâncias, com o passar do tempo, né, acaba aumentando, né, fazendo a diferença de um para o outro. Então, 0,2 metros, né, 0,4 metros. O que acontece por que está aumentando? Porque o leão está indo mais rápido. Então, o que acontece? Ele está percorrendo distâncias maiores ao passar do tempo, porque a velocidade dele está sendo maior, né? O leão vai pegar, ele tem que ter velocidade maior para poder pegar a presa. Então, essa diferença, o leão passa um segundo, ele está lá na frente, passa mais um segundo, ele está muito mais lá na frente. Então, por eles estarem aqui, ó, no primeiro segundo, percorrendo a mesma distância, depois o leão ele ganha frente, ele vai embora. Então essa diferença tem que aumentar para o leão conseguir pegar a presa, né? Vai aumentar tanto que o leão vai chegar lá na frente e vai pegar. Então a diferença ela tá aumentando como se fosse uma PA, né? De quantos termos, Luan? De razão 0,2, né? Isso. Agora o que vocês têm que perceber é o seguinte. Essa diferença vai aumentando e no primeiro segundo, essa diferença é igual a zero. Entendeu? Então, qual é o meu A na 1? Ele tá aqui, o meu A na 1 é 0. A na 1 é 0. A razão é 0,2 metros. Luan, quem é meu A na N?
Galera, o meu A na N vai ser aí igual a A na 1 mais N menos 1 vezes a razão. Qual é a razão, Luan? 0,2. Então, o meu A na N é igual... Quem é o A na 1? É 0. Né? Eu estou fazendo uma mapear da diferença das distâncias. N menos 1 vezes 0,2 vai ficar 0,2N menos 0,2. Beleza. Então ficou o A na N assim, ó. Tá, Luan, mas olha só. Eu quero saber o valor do tempo. Porque eu sei que no primeiro segundo ele percorre 2 metros, no segundo segundo ele percorre 2,3. Eu quero saber o tempo que o leão alcança a presa. Então a gente tem que somar. Somar o primeiro tempo, somar com o segundo tempo, somar com o terceiro tempo. Então acaba ficando a soma de N termos. E esse N aqui acaba sendo em segundos mesmo. A própria questão falou. Então a soma de N termos é igual a A na 1 mais A na N vezes o número de termos. Que é o número de termos? É o tempo. Dividido por 2. 2 é da fórmula. Então fica, quem é o primeiro termo? 0. A diferença entre eles é 0. Mais o A na N, calculamos aqui, 0,2N, menos 0,2. Isso aqui está multiplicado por N e vai ser dividido pela fórmula aí, tem 2, né? Por 2. Tá, Lô, mas quem é a soma de N termos? Galera, se nós somarmos, tá, todo o tempo, o leão tem que percorrer esses 38 metros. Você fala assim, pô, Lô, beleza. Mas eu não concordo com você, não. Porque quando o leão está distante 38 metros da presa, quando ele começar a correr, a presa vai começar a correr também. Então ele vai ter que andar mais que 38. Eu também concordo com você, mas você esqueceu o seguinte. Quando o leão está aqui, vamos supor que ele está aqui, o leão. Olha o raciocínio. É uma questão muito boa. Quando o leão está aqui, a presa está aqui. E quando você faz essa relação de você tirar o quanto o leão anda e subtrair do quanto a presa anda, você acaba fazendo a velocidade relativa. Qual é a velocidade do leão? Quer ver? A velocidade relativa é o ganho. Como assim, Luan? É o ganho. É quanto a velocidade relativa, se você fizer, é quanto o leão ganha de distância aqui para chegar até a presa. Acaba sendo o ganho. E esse próprio ganho é a razão da PA. Então a velocidade relativa tem que dar igual a 0,2. Quer ver? Tem que dar igual a 0,2, porque é o ganho. Com o passar do tempo, o leão vai tendo aquele 0,2 ali, né? Que é da distância que ele vai aumentando. Então, olha só. Qual é a velocidade do leão? Vamos fazer aqui só para provar, né? É a distância que o leão percorreu. Vamos lá, 0,3. De 2 para 2,3, estou pegando um intervalo. Dá 0,3. E o tempo é 1 segundo. Então, a velocidade dele é 0,3 metros por segundo. A cada segundo, ele percorre 3 metros. Beleza. E a velocidade da presa, Luan? Pega o intervalo aqui, de 2 para 2,1, ela anda 0,1 metros. Tá, por 1 segundo. Vai dar 0,1 metros por segundo. Qual é a velocidade relativa, que é o ganho? É final menos inicial, é o maior menos o menor. 0,3 menos 0,1. Isso dá 0,2 metros por segundo. A cada segundo, o leão avança 0,2 metros. Tá entendendo? E o barato dessa questão, quando você entende ela, cara, quando dá o brilho aí, é o seguinte. Aqui tem 38 metros, certo? Beleza. Aqui tem 38 metros. Mas quando você faz a velocidade relativa, é como se você considerasse a presa parada. Lembra do barco navegando? Faz a velocidade relativa de um para outro, ou até na estrada, quando eu faço velocidade relativa, quando a velocidade relativa é usada para
fazer um parar e o outro continuar. Isso é velocidade relativa. Se eu estou a 10 metros por segundo, tá? E vem um carro lá atrás a 5 metros por segundo, a minha velocidade em relação a ele é 5 metros por segundo. Ó, se tem um carro aqui a 8 metros por segundo, aqui na frente, e o outro lá atrás a 6 metros por segundo, a velocidade relativa entre eles é a diferença. É 8 menos 6. Que dá quanto? 2 metros por segundo. Tá? Então, e quando você faz a velocidade relativa, você para um carro e mantém o outro com a velocidade maior em movimento. Então, para a presa, se ela parar, ela vai ficar fixa aqui, ó. E se ela ficar fixa aqui, a distância continua sendo 38 metros, não muda. Então, somando esse tempo, né, que o leão tem que chegar até a presa, o leão tem que percorrer quantos metros? 38 metros. E aí a soma desse tempo aqui, ó, tem que resultar em 38. Entendeu? Que é quanto que ele vai ter que percorrer. Com essa velocidade relativa aqui, ó, que é a razão da nossa PA. Beleza? É uma questão, assim, muito inteligente. Eu acho que a questão, se for a questão mais difícil da prova, eu não sei, essa prova acho que foi o simulado da UERJ, mas uma questão muito boa, uma questão para você tirar um tempo e pensar nela, tá? Para abrir aí os horizontes. Beleza? Tendo isso em mente, galera, nós vamos só resolver a PA. Somente isso. Isso aqui vai ter que dar, como nós vimos ali, 38. Tudo bem? Deixa eu só apagar isso tudo aqui. Luan, eu não entendi o que você falou. Cara, de fato, não é uma questão comum de PA, tá? É uma questão bem diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Mas, se você já tem um raciocínio bom aí de PA, você acaba encontrando aí caminhos para você pensar nisso, tá? Caso você não... Ah, Luan, sozinho eu não consigo pensar. Pô, cara, eu entendo. Essa questão é muito diferente, tá? Muito criativa. Uma questão até aí boa para Olimpíadas. Aí vamos lá, vamos fazer aqui, vamos melhorar. O 38, ele tem que resultar em 0,2n, tá bom? Menos 0,2n, né? N aqui, ó. Menos 0,2. Aí tá multiplicando ali fora o n. Aí eu vou ter que dividir aqui por 2. Se você pode fazer o que aqui? Você pode simplificar tudo por 2, ó. O 38 é igual a 0,2n dividido por 2 dá 0,1n. 0,2 dividido por 2 dá 0,1. Tudo isso aqui que está entre parênteses está sendo multiplicado por n. Aí deixa eu só trazer aqui, ó. Vou passar só o 38 para o outro lado, tá? 0,1n vezes n, n ao quadrado. Vamos melhorar aí, né? Manter a letra bonita. 0,1n ao quadrado menos 0,1n tem que ser igual a 38. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tá? Luan, você vai mexer mais nela para ela ficar com uma forma, um formato melhor? Vou. Por quê? Olha a ideia aqui. Você tá vendo que tem 0,1n ao quadrado, menos 0,1. Multiplica tudo por 10, cara. Para melhorar, ó, vai ficar 1n ao quadrado menos 1n menos 380. Multipliquei tudo por 10. Agora você vai fazer o que aqui? Agora você vai resolver a equação. Tá? O parâmetro A é o cara que multiplicou o n ao quadrado. O B é o que multiplica o cara que está elevado a 1. É o n, então é menos 1. E o C é o termo independente, menos 380. Melhorar esse 8. Tá, agora é o delta, né? B ao quadrado vai dar menos 1 ao quadrado, que é igual a 1, menos o 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta, ele é igual a 1. Repara, menos com menos vai dar mais. 380 vezes 4 dá 1.520. Se você somar isso, dá 1.520
1521. Agora, olha só. 1521, se eu tirar a raiz aqui, dá 39, tá vendo? Então, se eu pegar o delta, que é igual a 1521, e tirar a raiz aqui, vai ficar igual a 39. Aí, ó, vamos resolver aqui no cantinho, ó, o n, que é o tempo. Luan, como é que eu sei que é o tempo aqui? A questão forneceu. N é igual a menos b. Se eu tirar o menos b, ó, menos o b, só que o b é menos 1, vai ficar menos 1, que é mais 1. Mais ou menos a raiz de delta, que é 39, sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, tem dois valores, eu tenho como somar e como subtrair. 1 mais 39 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. E 20 é o quê? 20 segundos. Vão no outro. 1 menos o 39 dá menos o 38. Dividido por 2 vai dar menos 19. Galera, esse tempo negativo aqui nessa questão não faz sentido. Então, ó, a única resposta aí plausível para essa nossa questão seria esse 20 aí, tá? Que é o tempo necessário para esse 0,2 de 0,2 a cada segundo aumenta 0,2 metros. Então, acaba que de aumento em aumento, em 20 segundos, o leão acaba aí pegando essa presa. Tudo bem? Então, onde é que a gente vai encontrar o gabarito nessa alternativa? Na letra C de Canadá. 9, letra C.